E nós vamos estudar 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 13. 1 Pedro 2, a partir do versículo 13, nós estamos estudando sobre ir além do esperado. Nós já vimos sobre ir além desse mundo de trevas. Ir além quer dizer entender um pouquinho mais, ou ler nas entrelinhas, aquilo que talvez as pessoas comuns que não estudam a Bíblia, elas não conseguem entender. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós discernimos todas as coisas e não podemos ser discernidos por ninguém. Nós entendemos o incrédulo não nos entende. Nós entendemos o mundo não nos entende. E hoje nós vamos um pouco além nesse estudo, indo além das convicções políticas. Ainda isso? Indo além das convicções políticas. A palavra de Deus nos fala sobre o império deste mundo. A palavra de Deus nos fala que este mundo é governado por Satanás. Então você votou em Satanás. Não, brincadeira. Seja em quem você votar, você votou em alguém que serve ao mundo de Satanás. Não importa. Não importa se ele é crente, não importa qual a convicção dele. Quando você vota num governante, você votou em alguém que serve ao sistema deste mundo. Uma vez alguém ficou muito escandalizado, mas muito escandalizado mesmo, quando um pastor, ao ser perguntado sobre o que ele achava da união homoafetiva, e ele falou como um pastor que também lida com as questões sociais, ele disse que ele era favorável àquela emenda, não era emenda, era um PL, um projeto de lei, sobre conceder o direito ao parceiro que vive com alguém, mesmo que seja do mesmo sexo, conceder ao parceiro, entre aspas, viúvo, o direito de receber os benefícios daquele que morreu. O pastor não falou nada demais. Ele só falou o seguinte, que aquela pessoa que viveu aquele tempo e vivia também daquela renda e perdeu aquele parceiro, ele tinha o direito de ficar com benefício. Para que ele foi falar isso, né? As pessoas caíram matando em cima dele, que ele era a favor da união homoafetiva e que a igreja dele era isso, aquilo. Mas não era isso. Você não conserta as coisas desse mundo. Você não consegue consertar. E ele simplesmente estava dizendo que as pessoas já moravam juntas, pessoas dependiam daquela renda e o governo poderia liberar aquela renda para aquela pessoa. Bom, depois disso alguém vai falar assim, até você então, pastor. Não estou falando nada, só estou relatando o que alguém disse. Quando você vive neste mundo, procure, se você é um crente e não se adapta com essas coisas que eu acabei de falar, não se aventure a se candidatar, ok? Não se aventure a ser um vereador, um governador, um prefeito, nada disso. Porque se você for, você tem que encarar essa situação. Você vai ter que liberar verba para caminhada, de Jesus. Marcha para Jesus, mas também orgulho, orgulho. Falei o quê? Você tem que liberar verbas para carnaval.
Você não pode se dar ao luxo de fazer só aquilo que a sua fé defende, porque você está num sistema do mundo que serve a pessoas de vários credos. Quando você fala liberdade religiosa, é a liberdade para que os evangélicos se reúnam, mas que um terreiro de Umbanda funcione também. Então, estar no mundo é jogar o jogo do mundo, e esse mundo jaz no maligno. Então, muitas coisas desse mundo serão desagradáveis a você, talvez. Por isso, eu estou dizendo para você ir além das convicções políticas. Um escravo naquela época que servia a seu senhor, que era idólatra, aquele senhor ele fazia festas idólatras na casa dele, em homenagem aos ídolos. Aí ele convidava os amigos. E digamos que você fosse um escravo da casa naquela época. E aí você era o responsável pela cozinha. Então você ia cozinhar aquela comida para uma festa pagã. Você ia arrumar a mesa, você ia colocar os pratos, talvez você ia colocar o ornamento que era um ídolo ali. E você tinha que fazer isso, porque você era escravo. No entanto, você também era um crente em Cristo Jesus. Quando você serve ao mundo, você não tem muitas escolhas. Já falei para os irmãos, né, que eu era um estoquista de loja de calçados, e eu fazia o estoque das caixas, e eu limpava a prateleira, a caixa, daí espanava, limpava, passava pano, e aí tinha uma santinha ali. Eu limpava a santinha e dava um beijinho nela. Não fala que eu dava um beijinho nela. Eu não dava beijinho nela, mas eu limpava. Eu não podia limpar tudo. Opa, isso aqui não é a minha fé, então eu vou pular isso aqui. Você não faz isso, você é um empregado. Quando você está no sistema desse mundo, você fez o beijinho, né? Quando você está nesse mundo, você serve aos padrões desse mundo. Você não tem como fugir. Então você tem que ir muito além das convicções políticas suas para ser um servo de Deus nesse mundo. E antes que alguém pense aqui que eu estou levantando alguma bandeira, eu vou falar mal de 3 bandeiras para mostrar para vocês como que nós podemos ficar cegos. Eu já vi crentes nesta e em outra igreja brigarem por causa de política. Eu já vi, conversando com um pastor, né? Ele disse que depois das eleições, pessoas saíram da igreja. Algumas pessoas começaram a discutir nos corredores da igreja. Por que nós não podemos ir um pouquinho além dessas convicções políticas e saber que quem rege esse mundo não é esse ou aquele político, mas é o diabo. O diabo vai usar tanto um político ateu, quanto vai usar um político evangélico. Porque esse é o sistema do mundo. E nós vamos estudar agora, a partir do versículo 13, alguma coisa sobre convicções políticas também, e o seu comportamento como crente neste mundo. Versículo 13, alguém pode ler? Sujeitai-vos, pois, a toda a incontinência humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Nós temos que nos sujeitar a toda autoridade humana, que a autoridade divina a gente já se submete, mas nós temos que nos sujeitar às autoridades, às instituições humanas. Deus deixou um governo humano para deixar nesse mundo uma pequena ordem, uma pequena, tá bom? Uma pequena ordem nesse mundo. Você não pode dizer assim, a justiça não funciona. Então vai numa loja e rouba alguma coisa para ver se não funciona a justiça. Funciona? Ah, mas funciona só contra nós, os pobres.
Então, assim, enquanto você é pobre, tema a justiça. Porque ela funciona assim, mais do que você imagina. Você tem que sujeitar a toda instituição humana que seja governo. E por causa de Deus que você faz isso. Não é por causa da instituição. Eu devo tudo ao meu Senhor, que é o soberano. E Ele colocou ou permitiu pessoas governarem sobre mim. E enquanto eu estou nesse mundo, é isso que eu faço. Agora, nós temos uma pequena, grande diferença aqui. Quando Pedro estava falando, ele estava falando do Império Romano. O contexto era o Império Romano. Não havia eleições de tipo algum. As pessoas aceitavam aquele governo e ficavam quietas e pronto. Elas não tinham como protestar e não tinham como alterar essa realidade daqui 4 anos, 2 anos. Elas não podiam fazer isso. Elas não tinham voto. E mesmo assim, Pedro fala para que os crentes se sujeitem ao governo humano. Ele não está falando de um caráter bom, um caráter misericordioso. Ele está falando de Nero. Nero era aquele que, para iluminar o jardim da sua casa à noite, ele colocava cristãos na estaca de madeira ali, jogava piche e mandava colocar fogo e iluminava o seu jardim. É claro que isso aí aconteceu uma ou outra vez, não era todas as vezes, mas ele fez muitas coisas ruins. Ele está falando para nós, aqueles crentes, se sujeitarem àqueles que colocavam em algumas províncias, cidades, uma estátua do imperador, e as pessoas tinham que adorar o imperador. Éfeso era uma cidade dessa, Colossos também, e havia algumas cidades onde tinha essas estátuas que eles tinham que reverenciar. Os únicos que eram isentos de adoração ao imperador eram os judeus. Os judeus estavam isentos disso. Um milagre realmente, né? Mas os cristãos não. Os cristãos deveriam adorar ao imperador. Agora é claro que muitos morreram porque eles não se sujeitaram. Mas sem chegar ao extremo de adoração, eles tinham que se sujeitar às regras, aos impostos e todas as diretrizes que aquelas comunidades, aquelas províncias providenciavam. Então, se era a festa da Diana dos Efésios, evidentemente que a cidade vivia para aquilo. Quem sabe alguns crentes também viviam disso, porque onde há um turismo, onde há uma aglomeração de pessoas, todo mundo trata de ganhar algum dinheirinho através daquilo. Então, se algum crente vendesse ali tapioca na Grécia, hein, gente? Que chique. Pamonha, talvez fosse o momento dele ganhar um dinheirinho fazendo isso. O apóstolo Paulo, ele fazia tendas. As tendas serviam como banheiros ecológicos que nós temos hoje. As tendas serviam como barracas de campanha do exército. Então imagina que ele vendeu muitas tendas para o exército romano, que talvez ele tenha vendido tendas que funcionariam como uma barraca para alguma festa idólatra. Então veja que quando você está nesse sistema do mundo, você compra um pãozinho na padaria que é abençoado por algum santo, porque as pessoas veneram aquele santo. E às vezes nas padarias, em cima da prateleira, tem a mesma santinha lá que eu passava, limpava e beijava. Não traduz agora. É brincadeira. Tem que traduzir tudo. Então, nós como crentes,
nós estamos duplamente responsabilizados nesse mundo. Primeiro, para adorar a Deus com todo o nosso entendimento, força, e também nós temos que submeter-nos às autoridades deste mundo. Então não tem como nesse mundo você viver como se fosse no céu. Não tem como. Em algum momento você vai encostar em alguma coisa impura. E talvez até ficar um pouco impuro em algumas circunstâncias. Mas você se sujeita a toda instituição por causa do Senhor. Quer seja ao rei Nero, como ao Sérgio Paulo, um soberano, um magistrado de uma cidade. A Antipas também, Herodes Antipas, ou a Agripa. De qualquer maneira, nós temos incrédulos no poder. E mesmo que seja crente, ele serve a um sistema que jaz no maligno, que deita no maligno. Versículo 14. Você tem que se sujeitar. Quer as autoridades como enviadas por ele, por Deus, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Se tudo ocorrer mais ou menos bem numa sociedade, um bandido é preso e um cidadão de bem é louvado. Se tudo ocorrer mais ou menos bem numa sociedade, o mal é abafado e o bem é exaltado. Quase sempre é assim. Porque se não fosse assim, nós talvez nem estaríamos reunidos aqui. Tem um quadrinho ali que chama Alvará de Funcionamento. Não sei o quanto que está atualizado, não, mas a prefeitura sabe que nós nos reunimos aqui e nós temos direito. Se alguém, por exemplo, começar a fazer baderna na frente, a gente pode chamar a polícia para dissolver aquilo. Se nós começarmos a fazer barulho e incomodar os outros, também eles podem chamar a polícia para dissolver a bagunça aqui. Então, na sociedade que nós vivemos, há uma certa liberdade, mas também direitos uns dos outros, todos. Então, se alguém está pregando alguma coisa que você não acredita numa praça pública, que tem um alvará da prefeitura, que já está tudo certo, você não tem o direito de ir lá estragar essa festa. Por exemplo, o Código Civil diz isso. Num evento festivo e religioso, pessoas de outra fé e crença, elas não podem fazer proselitismo ali. Isso equivale a dizer que no dia 2 de novembro, quando as pessoas estiverem no cemitério, aglomeradas e passando para um túmulo, para outro, você não pode distribuir folheto naquele lugar, com o risco de você ser preso, porque isso se enquadra naquele código, do Código Civil. Quando há um evento religioso, é um evento religioso 2 de novembro, de uma fé, de uma crença, ou pessoas de outra crença não podem fazer proselitismo. Você pode pregar o Evangelho em outras circunstâncias, nessa não. Interessante, né? Como que algumas coisas talvez a gente nem saiba que existam, mas existem. Você precisa respeitar as autoridades, porque elas servem como castigo para os malfeitores. Se você está numa praça pública, fazendo um evento, levando a equipe de música, cantando e fechando o trânsito e aglomerando pessoas, sem um alvará de funcionamento, a polícia pode ir lá e dispersar todo mundo. E você não tem o direito de falar, isso aqui é perseguição religiosa. Porque você está desrespeitando
as autoridades e você está recebendo o castigo merecido. Ah, mas as outras fé ou crenças, elas fazem isso e nada acontece. Tá bom, então você vai e busca os seus direitos e vai e reclama na prefeitura ou o que for, e você faz aquilo que está ao seu alcance. Mas você não tem a justificativa de fazer algo errado porque estão protegendo outras crenças. Nós receberemos louvor dos que praticam o bem. Versículo 15, alguém pode ler? Pois Deus quer que você faça o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra você. É isso, você precisa fazer o bem. É a vontade de Deus que você faça o bem. Aí você vai calar as pessoas que são ignorantes, né? Os insensatos que não professam a mesma fé que a nossa e também que criticam a gente. Estava conversando com uma senhora vizinha aqui, uma coisa bem interessante: em todas as igrejas de todos os lugares, os vizinhos não frequentam a igreja. Todos os lugares é a mesma coisa. Eu pergunto, né, para as pessoas, que eu viajo bastante em várias igrejas, os vizinhos não frequentam, mas os vizinhos gostam. Interessante isso, né? Conversando com uma vizinha nossa aqui, ela falou várias coisas, tá? E convidei, sempre convido, né? Pode vir à igreja quando quiser. Às vezes alguns até ouvem a mensagem, às vezes dá para ouvir os louvores, mas ela falou assim: eu gosto muito do comportamento de vocês. Eu gosto muito do comportamento de vocês. Isso para mim é um elogio e é assim mesmo que tem que ser. As pessoas não ter nada para falar contra nós, nada de errado para falar contra nós. E se a gente puder fazer até mais, a gente faz, né? Nós pedimos emprestado aqui, por exemplo, o muro para a gente trabalhar nesse muro, impermeabilizar, colocar calha, rufo, né? E tinha uma areia ali também. Nós pedimos para o vizinho se a gente podia tirar a areia, porque isso vai facilitar para nós. E nós fizemos todo o trabalho. Um irmão aqui da igreja sacou tudo aquilo e foi uma bênção, porque a gente foi até além. Nós estamos estudando sobre ir além. Fomos além, porque ele deveria tirar, mas nós fizemos isso para ele. Então nós precisamos ter um bom comportamento para que as pessoas não tenham que falar de nós. Não importa qual é o governo da vez, nada disso importa. Não importa qual partido político que são as pessoas com as quais nós temos negócios, nós sempre vamos ser crentes que amam as pessoas, independente de convicções políticas e religiosas até. Versículo 16, alguém pode ler? Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Você é livre, mas não é. Você é livre deste mundo. Você é livre de convicção política. Alguns não são, mas você deveria ser. Nós sempre falamos como crentes, né? Não importa quem estiver no governo, não faz diferença nenhuma. Nós vamos nos submeter e vamos orar pelos políticos que estiverem ali. Nós temos que orar. Nós temos que orar pelos vereadores, pelo prefeito, pelo governador. Temos que orar pelo presidente, pelo Senado, Câmara, STF também. Nós temos que orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade, para que eles sejam salvos, e mesmo que eles não forem salvos, que eles nos deixem em paz. Porque não atrapalhando já ajuda bastante. E é o que diz 1 Timóteo capítulo 2, nós temos que orar. Isso é bom e agradável diante de Deus, para que vivamos uma vida
mansa e tranquila. É por isso que nós oramos pelas autoridades, para que vivamos uma vida mansa e tranquila. Nós somos livres, mas nós não devemos usar dessa liberdade que temos em Cristo como um pretexto da malícia. Não vamos ser maus porque nós somos livres, mas nós vamos viver como servos de Deus. Como que vive um servo de Deus? Capítulo 13 de Romanos nos diz que nós temos que nos submeter às autoridades, nós temos que pagar imposto. Pagar imposto, gente, não tem imposto que seja bom de pagar, mas mesmo assim nós temos que pagar impostos. Se está no nosso poder o protestar, tudo bem, use esses recursos que você tem. Eu não vou falar o nome porque não vou falar o nome, mas eu fui numa instituição bancária e aí eu falei pro gerente, falei, olha, eu nunca coloco o pé nessa agência, é muito, muito raro. Eu estou colocando o pé nessa agência para fazer uma reclamação. Vocês estão cobrando de mim uma cesta aí de serviços de tantos reais. Eu não uso nada físico de vocês, né? A faxineira ela limpa aí, mas eu mesmo não estou sujando aqui. E várias coisas assim, né? Fui falando. E aí ele disse, não, é razoável. E ele tirou. Zerou, não preciso pagar aquilo lá. Então, às vezes as pessoas não vão atrás daquilo que talvez seja o seu direito, é só você perguntar. Pergunta, né? Às vezes há alguns impostos que parece que são abusivos até, né? Taxa de expediente, né? Todas as instituições têm uma taxa de expediente. Será que alguém que grampeia lá tem que pagar R$5 para a pessoa grampear alguma coisa? Não sei. Então, naquilo que nós podemos, nós vamos atrás. Vai atrás dos seus direitos. Vai atrás daquilo que você pode fazer. Se você mora em Roma no ano 60, 64, é melhor você não falar nada, senão você perde a cabeça, né? Você é decapitado. Mas aqui nós estamos no que é chamado, né, democracia, onde as autoridades são os nossos funcionários. E nós podemos, através do voto, mudar, protestar e talvez até outras coisas. Mas, como premissa, ou seja, o principal é isso: sujeitem-se às autoridades, paguem seus impostos, sejam cidadão do bem, não sujem as calçadas, não passe no sinal vermelho, não deprede, estrague, né? Os edifícios e coisas municipais ou públicas. Faça sempre essas coisas corretas. É o que Deus manda você fazer. Versículo 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Isso. São diretrizes bem simples para nós, bem diretas, simples não, mas diretas para nós. Quais são? Tratar quem com honra? Todas as pessoas, todas as pessoas. Então, um bêbado está tumultuando algum lugar, mas o máximo que a gente puder, a gente tira o bêbado de alguma coisa, mas sempre com honra. É um ser humano, é a imagem de Deus. Vamos tratar todos com honra. Falei bêbado porque às vezes é alguma coisa que está prejudicando o ambiente, né? Amai os irmãos. Então, esse amor que nós temos faz com que vizinhos que não frequentam a igreja digam: eu gosto do comportamento de vocês. O Senhor Jesus falou algo semelhante: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Como que eles vão conhecer? Quando amamos uns aos outros, os irmãos.
temei a Deus. Esse é o princípio de todas as coisas, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E também honrai o rei. Nunca esqueça de honrar o rei, porque seria tolice você não honrar o rei. Você pode criticar? É claro que você pode criticar. Afinal de contas, nós que votamos, nós que pagamos os impostos, a gente pode ver injustiça e podemos falar uns com os outros dessa injustiça. Se nós conseguimos mudar alguma coisa, ótimo. Mas é provável que a gente não consiga mudar nada. Nós estamos num mundo que está debaixo do controle de Satanás. Versículo 18 agora. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Então, a sua versão já foi direto ao ponto, escravos, porque é isso mesmo, não é? Doulos, que é grego, né? Isso aí, doulos, quer dizer escravos, servos, não é empregado não, empregado é assalariado, esse escravo aqui é aquela pessoa que talvez esteja ali porque tinha uma dívida grande e agora ele teve que entregar seus filhos ou a si próprio para servir ao outro, como escravo. Talvez seja alguém que foi raptado em algum país, em algum lugar, foi colocado no mercado de escravos e alguém comprou aquele escravo. E ele está ali. Ou seja, em todo cenário possível é uma injustiça, né? A pessoa estar ali como escravo. Quanto a dívidas, aí talvez não seja injustiça, porque há na palavra de Deus recursos para isso. Uma pessoa, se não tem dinheiro, então se trabalha por um tempo para aquela pessoa até você pagar a dívida. Então, mas os escravos, nós estamos falando de pessoas que viviam na época do Império Romano, são escravos, e que Paulo e Pedro e os demais, eles não falaram nada, ou quase nada, contra o abuso da escravatura. Ou seja, eles não foram abolicionistas. Abolicionista é aquele que prega a abolição dos escravos. Como no Brasil nós tivemos, né? A carta que foi assinada da abolição foi por uma princesa. Quem foi? A princesa Isabel assinou a carta, né? Então, a escravatura oficial no Brasil, ela acabou. Mas aqui ainda havia isso. E Paulo e Pedro, que tinham tanta influência nos meios políticos, inclusive, por que eles não podiam fazer isso? Essa é a cisma de alguns. Mas eles não vieram nesse mundo para abolir a escravatura. Eles não estavam, melhor dizendo, não estavam nesse mundo para resolver as questões políticas e sociais. Como você também não está nesse mundo para resolver as questões políticas e sociais. Você está nesse mundo para servir a Deus e para, versículo 9, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o seu objetivo. Se você quer se envolver com a política, então candidate-se à política, mas esquece um pouco da igreja. Porque você não vai poder servir a sua igreja servindo na política. Isso é engano. Os que falam isso é só para ganhar o seu voto. Eles não podem servir ao povo evangélico. Eles podem servir ao povo evangélico como eles podem servir aos espíritas, aos católicos, aos budistas, aos ateus, aos homossexuais, todas as categorias de pessoas. Eles não podem dizer, agora nós temos um candidato evangélico. Isso não tem nada. Não se decepcione. Crente vota em crente. Não, o crente faz aquilo que qualquer outro tem que fazer, cuidar da sociedade que jaz no maligno. Então, de certa forma, você está servindo a um sistema do mundo que jaz no maligno.
É assim que é a política. Você deveria ter saído do pré-primário e partir para esse ensino mais profundo, que é assim que o crente tem que ver a política. Ele tem a liberdade, mas ele não deve ser um pretexto da malícia, porque isso é malícia. Quando você coloca alguém com seu voto no poder para ganhar um terreno para a sua igreja, isso é malícia, isso é maldade do seu coração, isso é improbidade. Você está levando alguém a praticar improbidade, porque não é próprio, não é permitido isso. Versículo 18 ainda, você tem que ser, agora escravo, né? Ele tem que ser submisso com temor ao Senhor. Sempre que a palavra de Deus diz submissão a alguém, é como ao Senhor. Um escravo se submete ao seu senhor, porque ele se submete ao Senhor. Você, cidadão, se submete ao seu presidente, rei, ministro, porque você se submete ao Senhor. Esposas, vocês se submetem aos seus maridos, porque vocês se submetem ao Senhor. A base sempre é essa. Você se submete ao Senhor e faz aquilo que Ele manda. Agora, não é para se submeter só ao bom, mas também ao senhor perverso, tanto a escravos quanto a cidadãos. O governo, você tem que submeter ao governo bom, se existe isso, né? E você tem que se submeter a um governo perverso também, não faz diferença. E se o senhor for crente? Aí tem alguma coisa, se ele é crente e tem escravo, também já é uma coisa esquisita, mas havia. Se o senhor é crente, o escravo tem que trabalhar mais ainda. Então, se você é funcionário de um patrão crente, você tem que trabalhar mais ainda. Porque ele não te paga para ler a Bíblia. Na hora do trabalho não é a hora de ler a Bíblia. Você precisa servir, trabalhar para aquilo que você foi contratado. Versículo 19, a gente vai encerrar com 19 hoje. Alguém pode ler? Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Isso é grato. Tanto um cidadão que tem que se submeter a um governo perverso, quanto a um escravo que tem que se submeter a um senhor malvado. Se ele se submeter, ele está suportando tristeza, porque é uma tristeza isso. Ele está sofrendo injustamente, mas por motivo da consciência que ele tem para com Deus, ele sofre essas coisas. Ele sofre as injustiças, suporta com tristeza essas injustiças também. Meus irmãos, se eu fosse escrever um texto assim, eu não escrevia nada disso. Eu escrevi o contrário. Mas o que eu penso não interessa. É o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que você tem que se submeter e fim de papo. Você tem que ir além das suas convicções políticas. Aliás, vou dar uma dica. Vale a pena ter convicção política? Pensa bem nisso. Pensa bem, vale mais a pena você ter convicção bíblica do que ter convicção política. Você tem 3 posicionamentos políticos e econômicos que podem cegar a sua vida. Não importa o que você pensa, qual você defende, todos eles cegam a você. São 3. O primeiro é o capitalismo. O capitalismo pode cegar você. Porque o capitalismo ele vai incentivar o direito de propriedade. O que é meu, eu vou trabalhar para ganhar mais, mas é meu. Ele pode te cegar, porque ele pode fazer de você uma pessoa consumista, consumidor. Pode fazer de você alguém egoísta também.
pode fazer de você um acumulador de coisas, pode fazer você esquecer que pessoas precisam também da sua ajuda, que você pode compartilhar com outros dos seus bens. O capitalismo pode te cegar. Eu quero falar só dos defeitos de cada um, não quero dizer o que é bom e o que é ruim. O socialismo pode te cegar, porque o socialismo ele já tem uma outra ideia, o não direito à propriedade. Se a sua casa é muito grande, então cabe mais uma família aí. Então você pode ter uma família. O governo ele controla a vida das pessoas de tal maneira que ele controla até os preços. É uma coisa ruim controlar preços, governo controlar preços. Você produz alguma coisa e o governo diz por quanto você vai vender aquilo. Esse é o limite, não pode vender por mais caro. Mas o socialismo, ele pode também te cegar, porque a tendência, se você é um socialista, a tendência é você começar a se enganar e achar que o reino de Cristo pode ser neste mundo. Que através da distribuição de rendas, através de uma justiça social, a gente vai melhorando o mundo e o reino de Cristo pode ser estabelecido através disso. Isso é uma cegueira, porque o mundo jaz no maligno. Por mais justa, igualitária que uma sociedade possa ser, ainda assim é do maligno. Então o capitalismo te cega, o socialismo te cega. E um que pouca gente conhece é o libertarianismo. O libertarianismo também é um sistema de encarar a política. O libertarianismo, eles dizem, você não deve nada para ninguém, você não precisa respeitar ninguém, e logo você pode praticar a desobediência civil. A desobediência civil é o lema dos libertários. Ou seja, eles nem vão orar pelas autoridades, provavelmente. Então eles desobedecem. Imposto é roubo, dizem eles. Logo, o que você puder fazer para ludibriar a Receita Federal, o governo e se desviar dos impostos, você tem que fazer. Então esses são os libertários. Ele pode te cegar também, porque quando Jesus falou para Pilatos do reino dele, Jesus falou para Pilatos que ele era rei. Jesus nunca negou para Pilatos, eu sou rei. Quando Pilatos perguntou, tu és rei? Ele fala, tu dizes. Que na maneira grega de falar, tu dizes quer dizer sim. É isso aí. Falou e disse, eu sou rei. Mas ele acrescentou. Alguém lembra o que ele acrescentou? O meu reino não é deste mundo. Então é um engano você achar que há algum sistema ou alguma convicção política que seja boa. Todas elas são falhas, todas elas. Porque elas não satisfazem a palavra de Deus, que é buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. O reino bom, verdadeiro, justo, ele ainda não veio. Ele vai chegar um dia para esse mundo. Então, que Deus abençoe sua vida. Desculpa atrapalhar a sua convicção política. Os seus políticos de estimação, o seu sistema preferido de governo. Mas eu estou convidando vocês a irem além das suas convicções políticas. Um crente em Cristo Jesus, ele sempre consegue ir além do que esse mundo vê. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos orar. Deus, agradecemos porque Tu és o Senhor e soberano sobre toda a terra.
Agradecemos por teu Filho amado, que é justo, é o Rei justo, que um dia reinará, estabelecerá o reino dele. Enquanto, ó Deus, estivermos neste mundo, ajuda-nos, ó Pai, a não usarmos como um pretexto de maldade, de visões, de convicções políticas tão fortes que nos afastam até dos próprios irmãos. Nós pedimos a tua bênção para as nossas vidas, ajuda-nos a sermos equilibrados, a orarmos pelas autoridades. Em nome de Jesus, amém.